Que Deus abençoe você que nos assiste. Estamos felizes de mais uma vez estarmos juntos com você virtualmente. Espero que um dia tenhamos a oportunidade de nos conhecer, se estiver dentro dos planos de Deus. Nós vamos estudar a sua palavra. Estamos iniciando o momento mais solene do culto. Mas você que nos acompanha já sabe, temos uma parte especial antes de partir o pão da palavra de Deus, que é o reconhecermos a sua soberania sobre as nossas vidas por meio de devolver a Ele o que lhe pertence em dízimos e ofertas. A Bíblia fala no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que nós devemos trazer os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. Nós já explicamos que, conforme está no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus é o pão da vida. E no versículo 63, ele diz que as palavras que ele diz é que são espírito e são vida. Por esta razão, o recurso ele deve vir para o local onde a verdade é pregada, onde de fato a palavra de Deus é descortinada, ou seja, nós não estamos para ensinar doutrinas de homens. Se o lugar é um lugar onde isto é feito, este é a casa do tesouro. Agora, se é um lugar onde é pregada a vontade do líder, do pastor, o dogma da igreja, enfim, então este não é a casa do tesouro, segundo o que a Bíblia nos informa. São desenvolvidos vários trabalhos por meio dos dízimos e ofertas. Um deles estivemos desenvolvendo agora, no dia de finados. Fomos aos cemitérios entregar os folhetos para muitas almas interessadas na palavra. Alguns aqui trouxeram testemunhos, pediram orações por pessoas que receberam material. Nós estivemos entregando o folheto Ele vai enxugar as tuas lágrimas. E aqui eu tenho outros folhetos também, vou pegar dois. Esse aqui que nós distribuímos no ano passado diz: que bem farei para conseguir a vida eterna. Esse aqui também temos distribuído muitas vezes na cidade de Curitiba, nos parques, nos pontos turísticos, para que as pessoas levem a mensagem. E esse aqui também, que fala sobre a mensagem de saúde. Ele linka a saúde física com a saúde espiritual. Materiais como estes e outros estão disponíveis sem custo para você fazer o teu evangelismo. Quem mora longe é só pedir, o correio é gratuito. E aí você paga, eu falei o correio gratuito, é o contrário. O material é gratuito, só o correio que você paga, ok? Isso porque o ministério é pequeno, não temos dinheiro para pagar o envio para todos. Também estamos em projeto de construção da igreja. Nós apresentamos as fotos na semana passada. Agora já estamos construindo o primeiro muro lateral da igreja. E eu peço aos irmãos orações por este projeto. E aqueles também que estão convencidos de que esta é a obra de Deus, vão poder entrar em contato conosco e fazer a sua entrega. Nosso e-mail para contato@advertenciafinal.com.br. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e aí aqueles que estiverem preparados poderão fazer a sua devolução. Vamos cantar com alegria no coração, com o espírito agradecido por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer.
esquecer quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por ter nos trazido até aqui, a tua casa de oração, e também por ter nos abençoado, de forma que temos o que trazer a ti em dízimos e ofertas. Amém. Pedimos que esteja abençoando a cada um que aqui se encontra, e também, Senhor, abrindo as portas para quem precisa, seja do emprego, seja da lucratividade, seja dos resultados, para que todos tenham o suficiente. Amém. Pedimos pelo projeto da construção da igreja, que os teus santos anjos continuem supervisionando a obra. Amém. E que a igreja possa ser concluída em tempo, para que lá o teu propósito com ela também seja cumprido. Pedimos a Deus que nos acompanhe neste segundo momento em que a palavra há de ser estudada e que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, venha nos abrir os olhos e nos ajudar, dar-nos força para colocarmos em prática os princípios da verdade eterna. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está em Apocalipse, capítulo 15. Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias. Apocalipse, capítulo 15. E o título da mensagem é: o que são a besta, sua imagem, seu sinal e o número do seu nome? São 4 coisas que a Bíblia fala: a besta, a imagem da besta, o sinal da besta e o número do seu nome. São 4 coisas pouco conhecidas por todos. E elas têm uma importância cabal nos últimos dias. Por quê? É exatamente os elementos que vão surgir e que serão a prova para a salvação de todos nós, os que estivermos vivos nos últimos dias. Nós estaremos salvos ou perdidos, dependendo da nossa posição em relação à besta, sua imagem, seu sinal e o número do seu nome. E eu trouxe aqui até algumas imagens no arquivo PDF, acho que o Cândido também tem ali, né, irmão? E no momento certo nós vamos apresentá-las. E eu acredito que a mensagem de hoje pode abrir os olhos de muitas pessoas. Espero, a princípio, daqueles que aqui se encontram e também daqueles que nos assistem pelo vídeo. No capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz, são palavras do profeta João: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem,
e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. As 7 pragas, para quem não sabe, são os últimos juízos que Deus há de mandar sobre a terra. É, por assim dizer, o castigo que vai cair sobre os ímpios. São chamadas taças da ira. E a ideia é justamente essa, que a paciência de Deus se esgotou e agora começa a entrar em cena a ira de Deus. A ira de Deus não é igual à ira do homem, ainda bem que não é, né? Porque o homem, quando está irado, ele quer destruir aquilo que está na frente dele. Se Deus fizesse isso, não ia sobrar ninguém, né? A punição é uma punição retributiva. O que é isso? Na proporção do que cada um fez, recebe. Então ela é justa. Por isso que, no contexto das pragas, estes que foram vistos ali dizem: tu és santo e os teus juízos são manifestos. Eles de alguma forma reconheceram a justiça de Deus. João viu um grupo de pessoas no céu, e esse grupo de pessoas estava sobre um piso, o qual João chama de mar de vidro misturado com fogo. Ora, João, ele descreve segundo os elementos que ele conhecia na época. Eles não tinham luz elétrica, certo? Então não tinha nada que brilhasse demais. Então, tudo o que dizia respeito à luz, para ele, relembrava fogo. Por isso que ele fala, né, semelhança de fogo. E não é aqui só, em vários outros locais do Apocalipse, vários outros versos, ele também dá descrições semelhantes. Quando ele fala do trono de Deus, por exemplo, né, ele também coloca essa semelhança. O profeta Daniel faz a mesma descrição, diz que o trono dele era como chamas de fogo. Entendamos nós que é a maneira deles expressarem o fato de que o trono brilha. Aqui nós vemos que o piso é descrito como um mar de vidro, ou seja, o vidro é algo que reflete, e aí você tem o fogo, que é a luz. Então, é um piso que reflete a luz. Em outras porções da Bíblia, nós vemos que fala-se de ouro polido que reflete. Então, o mais provável é que o piso seja de ouro e ele reflita a glória de Deus. O que é importante para nós é que foram vistas lá pessoas, naquele piso maravilhoso, pessoas vitoriosas de 4 elementos, ou sobre 4 elementos. Vamos colocar aqui. Vou pôr em vermelho, né? Porque o vermelho representa pecado. Então, elas foram vitoriosas sobre a besta, sobre a imagem da besta, que é a sua imagem, depois elas foram vitoriosas também sobre o seu sinal, e por fim foram vitoriosas sobre o número do seu nome. Número do seu nome. Aqui. 4 coisas. Estas pessoas citadas aqui, como eu já disse, são vencedoras. Existe uma outra classe de pessoas que também não se curvou à besta e é mencionada na Bíblia. E ao lermos, a gente vai conseguir entender
Qual é esse grupo que nós lemos no capítulo 15 e qual é o que vamos ler agora? O outro grupo está em Apocalipse, capítulo 20. Vamos dar uma lidinha lá. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Olha o que ele diz. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é um grupo de pessoas que venceram a besta, a imagem e o sinal. Mas é interessante que não é mencionado o número do seu nome. Conseguiram ver isso aí? Deu para perceber? Então, eu vou colocar aqui um segundo grupo de pessoas. Ele enfrentou a besta, a sua imagem e o seu sinal. Não se curvou a eles. Esse grupo de pessoas é chamado na Bíblia de os degolados. Claro que nessa altura não estão mais degolados, né? Estão vivos, ressuscitados. E aqui são chamados de vencedores. Ora, daqui a gente começa a entender uma coisa. Esses aqui são degolados porque perderam a vida, certo? Então, se esses aqui não são degolados e são vencedores, a ideia é que esses aqui não perderam a vida. Ou seja, eles foram para o céu sem ver a morte. Então eu posso colocar aqui embaixo, trasladados sem ver a morte. Aqui. Está aqui. Trasladados sem ver a morte. Esse grupo aqui, ele é mencionado na Bíblia como sendo os 144 mil. Daqui a gente já percebe uma coisa. Não são os únicos salvos. Existe um outro grupo de salvos também, que nós podemos chamar eles de mártires. Deram a vida por amor a ver a verdade. E existe uma diferença fundamental entre esses dois grupos que a gente consegue ver aqui. Se eu fizesse disso uma tabela, tá aqui, ó. A diferença estaria na última linha. Aqui. Daqui nós entendemos uma coisa. Para ser salvo nos últimos dias, precisamos vencer a besta, a imagem e o sinal. Tanto os mártires quanto os 144 mil venceram estes três. Agora, para ser trasladados sem ver a morte, precisamos da vitória sobre o número do seu nome. Uma vez entendido isso, nós vamos agora buscar esclarecer o que é cada coisa, certo? Tendo esclarecido, aí sim nós podemos tomar uma decisão inteligente. Em primeiro lugar, a besta. A besta, nós encontramos uma menção sobre ela em Apocalipse, capítulo 13. Vou convidar a todos para abrirem lá. Apocalipse, capítulo 13. Versículo número 4. Ou melhor, vamos ler desde o 2, tá? A besta que vi era semelhante ao leopardo,
e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ora, algo ferido de morte e que foi curado, a Bíblia nos transmite a ideia de ressurreição. É alguém que esteve na morte e apareceu de novo como se tivesse ressuscitado. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O Apocalipse nos transmite a ideia de que alguém aparece ressuscitado, o mundo se maravilha e se curva diante desta pessoa. Só que, segundo a Bíblia revela, essa pessoa, ela aparece por força ou pelo poder de Satanás e não pelo poder de Deus. Não que Satanás possa, de fato, ressuscitar alguém, mas muitos sabem disso. As pessoas vão lá no centro espírita, no Umbanda, magia negra, enfim, e lá aparece a figura do morto. Quem que aparece? Segundo a Bíblia, quem aparece é o demônio, não é a pessoa que morreu. Por quê? Marquem aqui, abram lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. O que é que a Bíblia fala sobre os mortos? É até bom porque estivemos no dia de finados, nesta semana, né? Muita gente está com isso na mente. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, morreu, fechou os olhos, não sabe mais o que está acontecendo. Está aguardando até o dia da ressurreição. Está aqui, ó. Os que foram degolados foram ressuscitados, porque depois eles foram vistos no céu, sentados sobre tronos. Então, quando morremos não é o fim. Nós dizemos um até logo para os nossos queridos. Amém? Depois eles vão vir de novo. Agora voltando para Apocalipse. Então aparece alguém como ressuscitado pelo poder de Satanás. Então não é de fato a pessoa quem ressuscitou. É o demônio se fazendo passar pela pessoa. Um demônio de Satanás bem fiel a ele, fazendo o trabalho do engano. O que esse demônio faz? Versículo 8 de Apocalipse 13, ou 7, perdão. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Um líder religioso que, em nome de Deus, persegue e mata os outros. Já apareceu isso? Alguma vez na história? Quando? Na Idade Média, certo? Papado medieval. Em nome de Deus matavam-se aqueles que tivessem uma Bíblia. Tinha história, né, de que os valdenses, eles copiavam partes da Bíblia, aí eles se diziam vendedores de joias. Então eles desciam lá das montanhas onde eles moravam, iam lá para o Vale do Piemonte, saíam visitando as casas, vendendo e tal. E quando viam que alguém tinha algum interesse, falavam: olha, eu tenho um tesouro mais valioso, queria saber se a senhora tem interesse nele. E geralmente era um trechinho da Bíblia copiado à mão. Ai, se eles fossem descobertos, muitos que iam jamais voltavam. Por quê? Porque os emissários do Papa iam lá, prendiam e matavam, porque tinham cometido um grande pecado. Qual era o pecado? Ler a Bíblia. E até o dia de hoje é assim. Por quê? Hoje, o Brasil é um país onde a maioria é católica, né? Mas quando você ia lá na missa, o que é que se fazia? Você não empunhava uma Bíblia, geralmente tinha lá aquela folhinha, certo? Aquela folhinha já tem alguns versinhos selecionados, e são aqueles que você vai ler. E na hora certa, e todo mundo vai ler junto, e muitas vezes vai repetir aquilo que o padre falou. Estou exagerando? Ou era assim mesmo? É exatamente assim, né?
E aí, né, quando ocorre uma cerimônia, ele já vem com o livrinho, às vezes é um livrinho vermelho, e fala, então, conforme o rito, nós faremos agora tal e tal coisa. Não é conforme a Bíblia, é conforme o rito, é conforme eles definiram, certo? E o católico não é chamado crente, ele é chamado fiel. Qual que é a diferença? O fiel é o seguinte, o que a cúpula mandar, ele faz, ele é fiel. Independente da cúpula estar certa ou errada, ele vai continuar assim. Já o crente ganhou esse apelido por quê? Porque ele crê na palavra de Deus. É interessante, eu fui entregar o folheto outro dia, o senhor perguntou, é católico? Eu falei, não vou mentir, não é católico. Ah, eu não sou crente, eu não quero. Tá bom, é um direito que ele tem, não é verdade? Mas essa é a diferença entre o católico e o crente. Não quero dizer que não existam pessoas boas na igreja católica, tem muita gente boa lá, tenho parentes católicos, enfim, tenho amigos que são católicos também, mas quando nós estamos falando em termos de religião, em termos de acreditar na verdade ou no erro, a gente tem que ser fiel à verdade, né? Seja bem-vindo. Então, irmãos, voltando para cá. A besta nós já identificamos. A besta é o papado, o papa. Ser vitorioso sobre a besta significa não seguir o papa. Não é muito difícil de entender isso aí, certo? Então a gente já vai colocando aqui. A besta, no caso, é o papa. Vou colocar aqui na... Tá aqui. Qual é a imagem da besta? Qual é o sinal da besta? Isso nós temos que descobrir. Eu vou primeiro tratar do sinal. O sinal é uma marca de autoridade. Em Apocalipse 13, do versículo 16 em diante, diz assim: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Bom, uma vez que nós já descobrimos quem é a besta, a gente já consegue desmistificar algumas coisas relativas ao sinal. Há quem diga que o sinal da besta é o chip, por exemplo. E dizem, não, porque o chip cabe bem na mão ou cabe na testa. Só que é evidente que o chip não é um sinal do Papa. Certo? O chip hoje, ele tem sido proposto como um substituto dos documentos. Certo? Ah, você não vai carregar mais identidade, carteira de motorista, título de eleitor, certificado de reservista, né, ou de dispensa de incorporação, enfim. Você, ou carteira de entidade profissional, que também vale como identidade, passaporte, assim vai. Olha quantos documentos. Vamos resumir tudo isso num só. E vamos deixar ele eletrônico, porque agora é a era do eletrônico. Eu estive mês passado na África, né? E voltei e fiquei pensando, quando é que isso aí vai chegar lá? Né? Irmãos, a maioria dos lugares onde eu fui, nem o telefone pega, não tem energia elétrica, não tem saneamento básico, não tem esgoto. E a gente vai falar de chip, né? Chip é uma palavra que eu acho que eles nunca ouviram falar, nem o chip da batatinha, né? Que dirá do chip eletrônico, né? Então, irmãos, e aí, como é que a gente vai entender essa questão? É evidente que não vai ser o chip eletrônico, né? A gente vê que é uma marca de autoridade da besta. E se a besta é o Papa, tem que ser uma marca de autoridade do Papa. Qual é a marca de autoridade dele? Não é difícil. Quem conhece um pouquinho que seja a Igreja Católica já sabe, né? O Papa João Paulo II, no ano de 2000, emitiu uma encíclica, que é chamada encíclica Dies Domini, onde ele conclama o mundo a guardar o domingo. A propósito, quem estudou um pouquinho, quem foi catecista, né? Fala? Catequista, estava me confundindo com kardecista, catequista.
Quem foi catequista, quem estudou um pouquinho mais o catecismo da Igreja Católica, que inclusive tem a mesma quase espessura da Bíblia, lá está escrito que o domingo é a marca de autoridade da Igreja, né? E os clérigos católicos dizem, a Igreja está por cima da Bíblia. E a mudança do dia de repouso do sábado para domingo é a prova de que o Papa recebeu as chaves de Pedro, a chave de Cristo e pode mudar a lei de Deus. Quem acredita em tudo isso, então obedece ao Papa. Mas quem não concorda, quem acha que a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que Deus falou ele não muda, porque ele disse, eu sou o Senhor vosso Deus, eu não mudo. Então, quem crê no que a Bíblia diz, fala assim, não pode ser. Afinal de contas, Deus não vai mudar as palavras que saíram dos seus lábios. Lá em Êxodo capítulo 31, se vocês observarem, nos versículos 15 a 17, ele fala que o sábado é uma aliança feita para sempre. Êxodo 31, versículos 15 a 17, diz assim: 6 dias se fará obra, porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Olha, a mensagem de Deus foi clara. Quem fizer obra no sábado morrerá, não vai ter salvação. E aí o que o diabo faz? Levanta toda uma estrutura religiosa para ensinar o contrário. Fala, não, vocês vão guardar outro dia, que não é o sábado. Versículo 16, Deus fala, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. E aí ele dá a razão. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. A razão pela qual o sábado foi instituído não é porque Deus escolheu o patriarca Jacó e mudou o nome dele para Israel. Não é. Deus falou aqui. A razão é porque ele fez o planeta Terra. Então todos que estão dentro do planeta estão na obrigação de guardar o sábado. Deus tem direito de exigir. Hoje em dia, a educação está fazendo muito mal para as crianças, em um particular. Em muitos faz bem, mas em um está fazendo mal. Certo dia eu conversei com uma pessoa que é da área de educação, e ela disse assim, não, a nova linha agora é que o professor não é mais uma autoridade na sala de aula, o professor é só um viabilizador, por assim dizer, né? É alguém que facilita a criança a obter o conhecimento. Na teoria é ótimo, né? Na teoria, maravilhoso. Só que daí chega a criança que foi criada na creche, aprendeu tudo da televisão, né? Tudo que não pode, não presta, tá lá, né? Bater nos outros, usar espada, revólver, não sei o quê. Aí ele chega na sala e o professor vem com essa nova filosofia. Eu lembro que conversei, a educadora disse inclusive o seguinte, olha, a palavra obediência, ela soa muito pesada, né? Você falar obediência, ela já levanta dentro dela aquele antagonismo. Daí eu pensei, bem coisa do ímpio mesmo, né? Seguidor de Satanás. É isso que o diabo fez no céu. Deus queria obediência, e imediatamente no coração dele levantou-se a rebeldia, não vou fazer. E é o que acontece hoje, não é? O professor quer pôr ordem na casa, na sala, e o aluno se levanta, não vou fazer, acabou. Vai ser o que eu quero. O professor não gostou, pode deixar que eu vou resolver no braço. Aí o professor aparece lá no Facebook com o nariz sangrando, não é assim? Apanhando na sala. Então a educação nesse particular está fazendo muito mal. Está ensinando de que a obediência não é mais necessária. E isso, irmãos, está permeando todos os setores da sociedade, inclusive o religioso. Faz tempo até que a religião, nesse particular, também faz um mal para as pessoas. Por quê? A pessoa vai para a igreja, ela acha que lá é o lugar do oba-oba. O que é o oba-oba? Oba, hoje tem o cantor fulano de tal. Amanhã tem o pastorzão tal, que faz todo mundo rir, que levanta, que faz a turma cair na igreja e tal. Tá, mas o que ele ensina? O
que ele ensina? Ele está ensinando a obedecer a Deus? Isso é o básico. Se você vem numa igreja, não vem para aprender a obedecer a Deus, está perdendo o teu tempo. Certo? Porque quem está lá fora já não obedece a Deus. Então você vem aqui para continuar não obedecendo? Que vantagem tem? Bom, eu posso selecionar uma só talvez, né? Você conheceu alguns amigos novos que dizem que têm princípios, mas não tem. Porque se ninguém obedece a Deus, ninguém tem princípio. Princípio é quando você obedece. Se você não obedece, você não tem princípios. Por mais que você professe, que diga, que não sei o que, tal, blá blá. Esse pastor aí é muito duro, meio fanático, tal. Olha, se você não gostou, tudo bem, eu posso ficar até triste por você, mas eu não vou perder a minha noite de sono por conta de você, não. Né? Porque eu sei que isso é o certo. Né? E errado está você. Se você fez o errado, quem vai perder? Você, não sou eu. A salvação está aqui, ó, tem regras. Né? Regras para estar lá no céu. O céu é um lugar de regras. Quem não gosta de regras não gosta do céu. Mas tem salvação. Como? Pode pedir a Jesus, ele vai mudar o teu coração. Né? A proposta da religião é que Jesus nos transforme. Jesus nos transforme em súditos do seu reino. Para isso é necessário haver mudança, transformação. Voltando para cá. O sinal, portanto, Deus colocou sábado como dia de repouso. Mas o sinal do Papa é o do domingo. Está aqui, ó. Domingo. E o que é a imagem? Não é difícil de entender. Não é difícil de entender a imagem da besta. A besta a gente já entendeu. É o Papa perseguindo, obrigando as pessoas a guardarem o domingo. Isso já aconteceu no passado. E o que vai ser a imagem? A imagem, quando eu vou no espelho, eu vejo a minha imagem lá. É a cópia do que eu sou. Só que não sou eu, é só uma imagem. Mesma coisa. No futuro, a Bíblia diz, haverá uma cópia daquilo que o papado fez. Mas não vai ser o papado, vai ser uma cópia. O papado, hoje, é chefe de uma estrutura religiosa, uma igreja, a Igreja Católica. Então vai haver outra igreja ou outras igrejas que copiarão aquilo que a Igreja Católica fez. E não está difícil de ver. Quem são as igrejas que hoje também ordenam guardar o domingo? Aqui no Brasil são conhecidas como igrejas evangélicas. Nos Estados Unidos são conhecidas como igrejas protestantes, que descenderam lá de Lutero. Até faz poucos dias teve, 500 anos do protestantismo. Aí vieram entrevistar os líderes, dizendo, então, o que você diz de Lutero? Ah, Lutero foi assim, assim, assim. Falaram um monte de coisa, mas nada do que Lutero realmente fez. Porque o que Lutero fez? Botou as 91 teses lá na porta da igreja, é o que a história diz, certo? Falou assim, a igreja está pregando uma série de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Só querendo ganhar dinheiro. Estão vendendo terreno no céu, estão vendendo salvação de quem morreu. Era isso que eles faziam. Era a venda das indulgências. Isso é que irritou Lutero. Lutero era um monge católico fiel. Só que quando ele viu que vinha lá o Tetzel, o emissário do Papa, com o envelopinho, aí chegava lá, já batia o sininho na cidade, olha, venham comprar os perdões do Papa. Aí tinha o bandido que tinha matado 3 lá da família do vizinho, roubado tudo que o vizinho tinha. O que o bandido fazia? Ia lá, comprava o certificado e tranquilo, não vou para a cadeia. Isso era uma simonia. Simonia é o pecado de vender bênçãos. E aí o Tetzel ia, e foi com esse dinheiro que aquela capela suntuosa lá de São Pedro foi construída. Com base no engano, no roubo, na fraude. E aí o pessoal vai lá, vê a missa e fala, nossa, eu já me sinto no lugar santo por estar aqui com o Santo Padre. Oh, santa ignorância. Santa ignorância mesmo. Gente, se lesse um pouquinho de história, não faria aquilo. Ou vocês acham que aquele ouro todo lá entrou com base no trabalho lícito e honesto? Quem que trabalhou? Os fiéis. Que padre que você já viu com a mão calejada, mesmo pegando na enxada, no machado? Você deve ter visto, talvez, porque assim, em todo lugar tem gente boa, já falei isso. Não tem só gente ruim na Igreja Católica, não. Tem gente boa, tem gente sincera. E tem em tudo que é igreja.
Não é verdade? Tem. Mas assim, dizer que todo o patrimônio dela foi construído na base do trabalho, gente, só se eu for cego. Não posso dizer isso, certo? Então, a propósito, tem uma coisa, né, que nos deixa assim, pelo menos com a orelha em pé, né? Todo mundo fala da Igreja Universal. Não, porque a Igreja Universal é assim, que não sei o quê, blá, 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 blá. Só que a razão social da Igreja Universal começa assim, Igreja Católica, blá, 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 blá. Por que será, né? Eu fico com a orelha em pé. Por que será? Aí o católico enche a boca para falar da Universal. Não sei. Bom, voltando para cá, tá? A imagem da besta é uma cópia da besta. E nesse caso vão ser as igrejas protestantes ou o protestantismo apostatado. Né? Aqui eu vou colocar igrejas protestantes e evangélicas defendendo o domingo. Defendendo não, perseguindo por causa do domingo. Tá aqui. Aqui. Vamos ler agora. A gente só falou, agora vamos confirmar pela Bíblia se as coisas são assim. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Nós tínhamos lido a primeira parte que fala da besta. Agora nós vamos ler a segunda parte que fala da imagem da besta. Apocalipse 13, versículo 11. 11. E vi subir da terra outra besta. Não era a primeira, né? A primeira era o Papa, a segunda agora. Outra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Aqui diz que essa segunda besta sobe da terra. Terra, ela tem um simbolismo no Apocalipse, tá? E é um contraste entre terra e água. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus chegou na terra, no planeta só havia água, né? Era o planeta água. E aí Deus, no terceiro dia, o que ele fez? Ele criou a porção seca. Então ele separou a água. E aí a porção seca ele deu um nome, chamado terra. Daí que vem esse nome, terra. Terra tem a ver com a porção seca. Em simbologia, ou seja, linguagem simbólica bíblica, água simboliza povos. Abra lá em Apocalipse 17, versículo 15. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, quando você vê, uma besta saiu das águas aqui em Apocalipse, quer dizer, um poder que se levantou a partir de uma região aqui do planeta que ela é densamente povoada. Tem muitos povos, tem muitas línguas ali naquele local, muitas nações. Ao passo que se você vê uma besta que sai da terra, é um lugar que era pouco povoado, poucos povos, poucas línguas diferentes. Então, se eu olhar para o nosso mapa mundi e tentar identificar um lugar que possa ser chamado de água, eu posso olhar, por exemplo, para a Europa, né? A Europa é cheia de paísezinhos, cada um com a sua própria língua, até vários dialetos dentro do mesmo país, densamente povoado. Eu lembro, há muitos anos atrás, né, quando fui uma vez para a Europa, me chamou a atenção isso, né? O avião entra no continente, você vai olhando para baixo, não é que nem aqui no Brasil, né? Que você vê a Mata Atlântica, árvores, né, e tal. Lá não, lá é tudo quadradinho, já tudo dividido, tudo já tem dono. Você não vê assim, mata, floresta, né, como vê aqui. Densamente povoado. Você poderia talvez pensar também na Ásia, né? Quem sabe China,
Só que China não tem tantos países, tantos idiomas assim, né? Tem os dialetos locais lá e tal, mas a maioria todo mundo vai falar o mandarim. Agora, quando você fala de lugar seco, você tem que pensar em lugares menos povoados, né? Todo o continente americano aqui. Por exemplo, nós temos um país continental, que é o nosso, o Brasil, onde fala-se praticamente um idioma só, certo? Esse é o lugar que você pode comparar ele à terra. E não é tão densamente povoado quanto aqueles lá. Há uma década, 15 anos atrás, nós não éramos assim tão mais povoados do que o Japão. O Japão tem 130 milhões de habitantes, mais ou menos, é isso, né? E lembra quando nós éramos 140 milhões? Sim. Eu já era vivo. Então, só que o Japão é uma ilha. E nós somos um continente. Do Oiapoque ao Chuí tem 5 mil quilômetros, né? E de uma ponta até outra ponta do Japão não vai ser nem do tamanho do estado do Amazonas. Certo? Então, vocês não conseguem imaginar, né? Você chega num lugar daquele, imagina, né? Você não vê terra disponível. Então, aqui no continente americano, sim, nós podemos encontrar essa besta que emerge da terra. Onde que ela vai estar? Besta tem que ter poder, né? Porque é um animal que é forte. O Brasil não pode dizer que é uma potência. O Brasil, sempre que a gente esteve na escola escutando, era o projeto de potência, né? É a potência do futuro, mas que nunca chega a ser. Né? Então, o Brasil não é a segunda besta do Apocalipse. Mas tem uma que nasceu no continente americano, e esta sim é uma potência: os Estados Unidos da América do Norte. Um país com dimensões também continentais, se contar com o Alasca, é maior do que o Brasil, onde predomina um só idioma. E aqui diz que esta segunda besta, ela parecia um cordeiro, só que ela falava como dragão. O que é parecer como cordeiro? Cordeiro é Jesus, certo? Então a ideia é que é um país que se diz cristão, um país que se diz amigo de Cristo. E é verdade, quem conhece a história sabe, os Estados Unidos nasceram como um país protestante. Foi fruto da imigração dos europeus que fugiam da perseguição católica, lá no continente europeu, e buscavam um país onde eles pudessem cultuar a Deus com liberdade. Foi por isso que eles fundaram os Estados Unidos da América como uma nação republicana. Quando vocês ouvem lá, Partido Democrata, Partido Republicano, e falam, não, bom é democracia, não se sabe o que está falando. Que o republicanismo é o que apregou o seguinte: olha, igreja tem o seu lugar, vai falar de religião, vai falar de Deus. Estado vai definir o que o cidadão vai fazer. Né? Então existe uma separação clara entre igreja e Estado. O Brasil, embora tenha o nome República Federativa do Brasil, não funciona como uma república, pelo contrário. Né? A gente viu mês passado que foi aprovado lá pelo STF o ensino religioso nas escolas públicas. O padre vai lá agora, vai ensinar a religião católica dentro da escola pública. Num país republicano, isso jamais poderia acontecer, porque o republicanismo prega a separação total entre igreja e Estado. Em outras palavras, diz o seguinte: olha, você mora aqui nesse país, você pode ter a religião que você quiser. Se você quiser ser ateu, ok. Quiser crer em Deus, ok. A religião XYZ, tudo bem. Isso é problema teu. Quer evangelizar? Também pode. O que você não pode é obrigar os outros. É isso. E ninguém vai ter que ter uma religião tal para assumir um cargo público. Isso é uma república. Só que a Bíblia diz que eles vão mudar a conversa. Vão começar a falar como dragão. A ideia do dragão, gente, é quem impõe, quem persegue, quem quer matar. Né? Então, nos Estados Unidos da América, nós ainda haveremos de ver perseguição religiosa. Assim como o papado impôs o domingo e perseguiu os dissidentes, também nos Estados Unidos da América, as igrejas protestantes vão se unir e vão perseguir os que se recusarem a guardar o domingo. Acho impossível. Impossível? Desde 2001 para cá, os Estados Unidos são outro país. Né? Depois do atentado das Torres Gêmeas, o que aconteceu? Perseguição,
né? Aliás, vamos tirar as liberdades religiosas e tal. Por que vocês estão vendo tanto atentado terrorista, irmãos? Atentado terrorista tem uma função, sabe o quê? Botar o exército e a polícia nas ruas. Por quê? Olha, gente, não tem segurança. O que a gente tem que fazer? Tem que aumentar a segurança. Então, para aumentar a segurança, bota o militar na rua, bota o policial na rua. E você fala, não, agora eu me sinto seguro. Na verdade, na prática, você está sendo vigiado. Todo lugar onde você for tem um olho em você. Aí você começa a entender algumas coisas, né? Qual que é o símbolo do Big Brother? O olho. E por quê? Estou de olho em você. Entende? Qual que é o símbolo da Bandeirantes, Rede Bandeirantes de televisão? Um olho. O símbolo da Globo se parece com o quê? Um olho estilizado. E não é de graça. Ou seja, o propósito, né, é que nos últimos dias nós estejamos sendo monitorados. Quanto tempo faz que nós perdemos a nossa privacidade? Que dizer do Facebook, WhatsApp, não é assim? Irmão, sempre vem com uma proposta boa. Primeiro o Facebook era assim, não, pode ser até uma ferramenta boa para negócios, porque imagina, se você tiver lá 6.000 contatos, então cada hora que você publicar a tua propaganda, 6.000 pessoas recebem, né? Só que quando estava todo mundo engajado no Facebook, o que eles começaram a fazer? Restringir isso aí. Hoje você pode ter 6.000 contatos, mas se você mandar uma mensagem, não são todos eles que vão receber. É só uma minoria que recebe. Então a ideia é a seguinte, eles começam oferecendo uma coisa para você entrar. Depois que você entrou, ele já tem os teus dados, sabe onde você está, com quem você se relaciona e tal. Agora, o que eles ofereceram, eles retiram. Não interessa. Eles não querem que você compita com eles e influenciar pessoas. Eles que querem influenciar. Eles é que influenciam. Você tem que ser influenciado. Você tem que ser influenciável. É assim que funciona. Mesma coisa o WhatsApp, né? Começou, não, olha, conversar de graça, você não paga e não sei o quê, e blá, 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 blá. Tudo bem, só que quem que é o dono do WhatsApp? O mesmo dono do Facebook. De graça, é isso, irmãos? Quem que é o dono do Instagram, onde você põe as suas fotos? É o mesmo dono do Facebook. Ou seja, em última instância, os teus dados, as informações sobre você estão indo todas para o mesmo lugar. E aí a gente vai entrar agora no número do seu nome. Apocalipse 13. Versículos 15 até 18, né? Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quando fala sinal na mão, na testa, eu até esqueci de explicar, né? Como o sinal é o domingo, a ideia não é que você vai ter que pôr um carimbão escrito domingo aqui, tá? A mão direita é símbolo do trabalho. Toda a bandeira que você pegar de partido de trabalhadores, né? Ou de país comunista e tal, você vai ver a mão com o martelo. E a mão que aparece lá é a mão direita. É conhecida como a mão do trabalho, ok? Então, quando fala mão direita, a ideia é a pessoa que decidiu não trabalhar no domingo. Qual que é o dia de feriado, né? De semanal aqui hoje já? É o domingo, né? Não é por acaso. O Brasil nasceu como um país católico. E o sinal na testa. Testa tem a ver com a consciência. O Senhor fala que nós devemos guardar os mandamentos na nossa testa. Abram lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículos 6 e 8. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ora, ninguém vai escrever os mandamentos na testa, né? Isso aí só os fariseus daquela época lá, que levaram ao pé da letra isso, mas que benefício tem a pessoa carregar uma caixinha aqui escrita os mandamentos em cima da testa? Nenhum, né? A ideia era você obedecer mesmo, com a tua consciência você decidir. A propósito, para quem não sabe, bem aqui, se você conseguisse rasgar a tua testa, a primeira parte do cérebro que você ia encontrar é chamada lóbulo frontal, ou pré-córtex, né? O lóbulo frontal, vou dizer assim, é o local do cérebro onde você toma as suas decisões do que é certo e do que é errado. Então a ideia que Deus está transmitindo aqui é o seguinte: você balize as tuas decisões com base nos mandamentos. Estude a minha palavra, entenda qual é a minha vontade e tome a decisão de fazê-la. Entenderam? Então ter a marca de Deus na fronte é decidir fazer a vontade de Deus e fazer efetivamente. O mesmo vale para a marca da besta. Ter o sinal na testa é tomar a decisão de obedecer ao Papa. Tomar a decisão de guardar o domingo. E agora o número do seu nome. Apocalipse 13, versículo 18. Quem tiver o número do nome da besta, quem tiver o sinal da besta, quem tiver o nome da besta, esse vai poder comprar e vender. Quem não tiver, não vai poder. Versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. O famoso 666. Nós já vimos que esse é o número do nome do Papa João Paulo II. Né? No Vaticano, o idioma oficial é o latim. E as letras valem números. Então, quando você pega o nome dos 7 últimos papas, o único que tem a soma 666 é ele. Só que o 666, ele também nos leva a outra coisa. Aqui está dizendo que os 144 mil são vencedores do número do nome. São vencedores do 666. Enquanto que aqueles que vão morrer não são vencedores do 666. O que tem a ver, então, isso aqui? Irmãos, o 666, ele também tem a ver com o controle, porque número é para controlar as coisas, não é assim? Número é para controle. Se você abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 3, ali está mencionando uma ocasião na qual houve um decreto de morte a todos os que não adorassem a imagem. O contexto é muito semelhante ao de Apocalipse. E olha as dimensões da imagem, é aí que eu quero chegar. Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. E aí, versículo 4. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. 6. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Vou mostrar aqui no meu computador agora algumas coisas. Vou pedir para o irmão Cândido mostrar aí para quem está nos assistindo pelo vídeo. O que a gente viu pelo texto bíblico? As dimensões da estátua eram 66. Tá? Então, o objeto de adoração, né, que era uma forma de ver quem era fiel, quem não era fiel, ele tinha as dimensões 66. Aqui, eu vou colocar algumas logomarcas, né, e a gente vai começar a ver como é que elas começam a coincidir, né? Por exemplo, essa primeira logomarca aqui é bem conhecida, de uma empresa brasileira, correto? Estatal, Banco do Brasil.
E aqui tem uma desconstituição da marca, né? Então ele coloca primeiro aqui em verde, parte de cima, depois ele inverte, para a gente ver o que ele formou. Essas duas partes, esses dois elos aqui, são na verdade dois. Olha o que você vê lá. Ah, são dois Bs. E são também dois 6. 6. Agora vamos para a segunda logomarca. Está aqui, Banco Bradesco. Quem conhecia a logomarca antiga do Bradesco, vai lembrar que era isso aqui, né? Era simplesmente um B. Não sei se vocês lembram desse. Era assim, mais ou menos. Banco Bradesco de descontos, não era isso? Mais ou menos assim, né? E aí ela mudou. Olha só como é que ficou esses dois rabiscos assim, né? Que parece só uma... Ah, isso aqui isso aqui é capricho de publicitário e tal. Mas olha aqui, olha o númerozinho aqui, ó. Qual que é o número, irmãos? 6. Né? Por que o banco que tinha um símbolo B, ele agora fica com o símbolo 6? Agora eu vou para outro aqui. Grupo Boticário. Olha a logomarca antiga. Quem lembra dessa logomarca antiga, né? A gente ia lá comprar presente para Natal, Ano Novo, né? O Boticário. Estava escrito assim. E agora, olha a logomarca nova. Olha aqui, ó. Qual que é o número ali, irmãos? Mais na cara do que nariz, né? Como a gente fala. Tá aqui. Agora, olha esse símbolo. Algumas empresas internacionais. Esse símbolo aqui é de qual empresa, irmãos? Quem sabe? Google. Interessante porque tudo que você quer buscar na internet, você vai no Google, não é assim? Ah, o doutor Google, lá eu acho de tudo. E ele também acha todos, tá lá. E por que ele acha todos, né? Olha lá. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui, ó, os 3 risquinhos aqui. Então ele vai desfazendo. Esse número aqui é o quê? 6 inclinado. Agora, olha esse número aqui. Um outro 6, deitado. E esse aqui é um 6 invertido. 6. Agora, vamos lá. Você vai lá na livraria evangélica, vai comprar uma Bíblia. E aí ela vai ter esse sinalzinho aqui. Eles falam, não, isso aqui é sinal da Trindade. Para quem conhece, sabe que também é o sinal da triqueta, da feitiçaria. Exatamente igual. Como é que o sinal que é do demônio vai ser o sinal de Deus? Tem uma coisa errada, né? Por que esse sinal aparece agora? Olha lá. Então ele faz aqui, ó. Esse primeiro em vermelho, você vê um 6 deitado. Né? Um 6 inclinado, melhor. Aqui você vê um 6 deitado invertido. Um 6 deitado, perdão. E aqui você vê um 6 invertido. 6. Então eu vou na igreja, né? Acho que estou tudo bem, estou com Deus e na verdade eu estou enganado, eu estou dentro do sistema. Essa empresa aqui é uma empresa de telefonia, não veio aqui para o Brasil, mas é uma das fortes lá na Europa e na África também, Vodafone. Irmãos, o que a gente está vendo aqui? Qual é esse número? 6, né? Agora vamos para essa marca de carro. Dá uma olhadinha nesse D aqui. O que é esse D? 6. É um 6? Ah, um símbolo de status. Quero ter esse carro, né? Agora olha isso aqui, ó. Toda criança quer ir para lá, né? Walt Disney. O que você vê aqui? 6, certo? Olha, o pingo no I, por que não é só uma bolinha, né? Por que não é só uma bolinha, o pinguinho? Não podia ser? Não, é o capricho do desenhista, mas que engraçado, né? Esse capricho formou exatamente um 6 aqui, ó, né? E o Y? Por que o Y não é aquele sem essa folga aqui, né? Isso aqui na caligrafia você diria que a criança errou o Y, você ia mandar ela fazer de novo, né? Para ela acertar. Mas o publicitário não errou. O que ele queria era fazer isso aqui, ó, 6 também, né? 6. Está lá o sonho de toda criança. Olha isso aqui. 6 e 6, né? Agora, olha isso aqui. Quem conhece isso aqui? Monster? Eu não estou muito familiarizado. O que é isso aqui? Um energético? Energético, né? Tá vendo essa... Parece a garra do tigre, né? Que rasgou a lata. Aí ele pega aqui, ó. Essa
garra do tigre, cada uma dessas garrinhas, marcas de garra, corresponde à 6ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra Vav. Aleph, Bet, como é que é? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav. Está aqui, é a 6ª. Então 6, 6 e 6. 6, 6, 6. Então para você ficar bom na balada, toma um Monster, né? Isso aí é bem divulgado hoje em dia. E aí, né? Não pensa em mais nada, só em se divertir, até o dia que você abrir os olhos. Essa aqui, irmãos, marca de cerveja, né? Heineken, só que está invertida, né? Está de ponta cabeça. 3 Ezinhos. 6, 6 e 6. Fora a estrela de 5 pontas, que é a estrela do pentagrama, né? Se você for ver a Copa lá da UEFA, que a Globo começou a transmitir, sempre aparece aquela estrela. Quantas pontas ela tem? Você pega a bola oficial da Copa, quantas pontas ela tem? 5 pontas também, mesmo do pentagrama. Aí você pega qualquer bola de futebol, pegue os gomos e veja quantos lados tem cada gomo. É um pentágono. Então, a ideia do futebol, né, que hoje eles se orgulham de que a FIFA ela tem mais países associados do que a própria ONU. Né? Então por quê? Porque todo mundo está envolvido, está todo mundo, né, enquadrado ali dentro do sistema de controle. Isso aqui, vocês já viram essa marcazinha? Marquinha? Não, hoje em dia é o seguinte, vamos unificar todos os arquivos de computador num arquivo que todo mundo consiga ler, que seja fácil, universal. E aí a gente manda o Adobe PDF, não é assim? Então vamos lá, irmãos, olha aqui, ó. Engraçado, né, esses 3 cantinhos aqui. Sim. Será que o desenhista também errou, né? Ele não soube fazer o cantinho assim, marcadinho? Tem 2 coisas que sobressaem. Uma, 3 pontas, que é o triângulo, a trindade, enfim, né? E outra aqui, ó. 6, 6. Do jeito que eu quiser, eu acho 3, 6 aqui. Certo? Da onde eu quiser vindo desenhando, eu acho. E por fim, o que mais se fala e universal. Código de barras, né? As barras representam números, a primeira barra representando 6, a barra central aqui também trazendo o número 6 e a barra final número 6, 666. Hoje você vai comprar um produto no supermercado, vai passar no caixa, certo? E aí passa pelo leitor de código de barras. Então o que acontece? O sistema, o 666, na verdade, ele representa todo um sistema de controle que está já dentro das organizações comerciais, as organizações financeiras que são donas do dinheiro e também as organizações religiosas. Todas que não guardam os mandamentos de Deus. Os 144 mil vão vencer o sistema. Como? Porque eles não vão se submeter. Desde antes eles estão se preparando. Às vezes a gente fala aqui, olha, não coma alimentos industrializados, né? Você, olha, procure não buscar as coisas deste mundo, está envolvido no sistema, procure morar mais no campo e tal. E os 144 mil eles saem do sistema, vão morar no campo, vão cultivar o seu próprio alimento aos poucos. Né? A gente hoje está vivendo essa realidade de morar no campo. Eu vivo lá há mais de 10 anos já. No começo não foi fácil, né? Tinha que trabalhar na cidade e tal. Depois arrumei, moro numa cidadezinha pequena. E cada um pode ir fazendo os seus planos. Os meus planos me levaram dentro de 3 anos eu consegui me transferir. Né? Você também pode fazer os teus. Então haverá o grupo daqueles que vencerão o número do seu nome. Estarão fora do sistema. E haverão aqueles que não vencerão o sistema. Por quê? Esses vão receber a pregação. Só que eles vão estar já envolvidos no sistema. Eles não têm mais como sair. Deus já vê, eles não se prepararam a tempo. Vão ser salvos, mas vão entregar a sua vida por amor a Jesus. Vão vencer a besta. Não vão se curvar ao Papa, nem às igrejas caídas, nem ao domingo. Porém, vão cair por força do sistema. A Bíblia diz que aquele que não tiver o número do seu nome será proibido de comprar e de vender. Não se engane, irmãos. Nada é por acaso. Vocês estão vendo ultimamente quanto assalto a banco tem? Assalta a banca aqui, ali, e sempre botando na televisão. Irmãos, isso não é de graça.
E a estratégia é sempre a mesma, desse pessoal que controla os laranjas do Papa. A estratégia deles é a seguinte: apresenta o problema, faz propaganda do problema e depois você vem com a solução que você quer colocar e implementa a solução. Sabe qual vai ser a solução? Podem escrever aqui, porque daqui a pouco vai aparecer. Olha, não está dando mais para operar com dinheiro. Vamos parar de operar com dinheiro. Agora é tudo na base do eletrônico. Aí, irmãos, vai ser a coisa mais fácil do mundo impedir o cristão de comprar e de vender. Por quê? Se você não tiver o teu documento atualizado, eles dão um toque no computador e você já não consegue mexer em nada. Simplesmente o teu nome não é aprovado. É que nem quando você vai comprar no cartão lá de débito ou crédito e fala, ó, não está passando. E se não está passando, você não compra. Não é assim? Hoje está fácil bloquear uma pessoa. Irmãos, não precisa ir muito longe. Na cidade onde eu vivo, foram acontecendo vários arrombamentos no banco. Tal. Aí um dia eu cheguei no Banco do Brasil, numa cidadezinha que não tem 20 mil habitantes, está lá o recado, né? Estamos por tempo indeterminado não operando mais com dinheiro. Não opera com dinheiro. Você não saca, não deposita, faz nada com dinheiro. Então, irmãos, essa história toda que vocês estão vendo na televisão aí, porque são bandidos. Bandido é laranja contratado para fazer isso aí. Laranja contratado. Porque como é que há poucos anos atrás não se fazia e agora se faz? O que aconteceu? Deu um surto de banditismo? Não, irmãos. Não. As coisas são todas planejadas, né? E o propósito é acabar com o dinheiro. Porque é fácil. O dia que bloquearem o meu CPF, eu não compro e nem vendo. Todos os meus bens ficam bloqueados. Tudo que eu tiver no banco, eu não uso mais. E daí nós, que estamos na verdade presente, podemos entender uma coisa. Se você tem o propósito de usar aquilo que você tem para a causa do Senhor, que você use em tempo. Porque chegará o tempo em que tudo que você tem será bloqueado. Você não vai poder usar. E quando isso acontecer, o diabo vai te colocar na mente um senso de culpa enorme, falando, poxa, eu poderia ter usado para que as almas fossem salvas e eu não usei e agora é tarde demais. Estou contando para vocês o que vai acontecer. Está escrito até, quem acredita, né, nos livros de Ellen White, ela já escreveu isso com todas as letras. Mas aqui, através do estudo bíblico, a gente está chegando à mesma conclusão, está vendo o que vai acontecer. Então, irmãos, hoje importa nós obedecermos de fato a Deus. Quando Deus fala as coisas, se nós formos 100% obedientes, chegaremos aqui. Seremos os vencedores. Haverão muitos que chegarão no céu, mas não como vencedores. Serão os mártires, né? Não serão tão vencedores quanto esses aqui. E haverão aqueles que não chegarão. Nesse contexto todo, nós poderemos olhar para trás e ver o que a nossa vida contribuiu para o plano de Deus, para a salvação das almas. E nós temos uma escolha diante de nós. O quanto nós queremos nos entregar ao Senhor. Talvez antes de dizer, nós deveríamos meditar em o quanto Jesus se entregou por nós. Quanto Jesus se entregou por nós. E somente depois de apreciarmos devidamente o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, é que nós deveremos fazer a nossa escolha. Eu aqui sou o mero transmissor. A palavra é essa, a verdade é essa, mas a escolha é de cada um. Que cada um aqui possa fazer a escolha correta. E fica o apelo de Deus, né? Quem gostaria de falar ao Senhor, Senhor, eu quero me consagrar totalmente a Ti, né? Eu quero estar entre os vencedores. Eu quero fazer a Tua vontade. Amém. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela revelação da Tua palavra.
que descortina o futuro perante os nossos olhos. E pedimos a Deus que dê-nos não apenas visão clara, mas também corações totalmente entregues ao Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Não seja que sejamos ou pegos de imprevisto ou despreparados. Abençoa, Senhor, cada um que aqui se encontra. Abençoa cada um que nos assiste pela internet. Que todos, Senhor, possam fazer o seu máximo por Ti e pela Tua obra, enquanto há tempo, enquanto há liberdade, enquanto há oportunidade. Pois bem, o Senhor diz, devemos trabalhar enquanto é dia, porque logo vem a noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. Dá-nos, Senhor, amor pelas almas. E também, Senhor, disposição e força para chegarmos até elas e levar a elas a mensagem que vai decidir o seu destino. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Sei que a mensagem hoje foi um pouco longa, mas espero que tenha beneficiado você e que fique justificado o fato de termos bastante informações para apresentar, que todas elas tenham sido relevantes, é meu sincero desejo. Convido você para continuar nos acompanhando. Nossas transmissões ocorrem terças-feiras, horário oficial 8 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final, ou pelo site, você nos acompanha, temos material de estudo, tanto gratuito quanto pago, material mais aprofundado em formato de livro e DVD. Nosso site, advertenciafinal.com.br. E atenção você, cujo coração Deus tocou e sabe que esta é a igreja verdadeira e gostaria de fazer parte deste povo. Vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar a dar o passo do batismo, enviando para você estudos bíblicos, auxiliando você nesta caminhada. Entre em contato conosco por e-mail. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.